Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade à nossa série de vídeos aqui no canal do YouTube Evolução e Conhecimento, falando sobre a Agenda 2030. E a gente vai estar compartilhando a tela aqui com vocês para falar sobre a ODS de número 14, Vida na Água. Tem o objetivo da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Até 2025, ano que vem, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. Até 2020, que foi há 4 anos atrás, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas para sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. É a questão do aquecimento global, né, derretimento das geleiras, aumento do nível no mar, aquecimento das águas também, destruição do habitat marinho, isso tudo causa diversas desordens, né? Aqueles impactos em cadeia, no caso. E chega até nós, né? Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. Inclusive, a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, constantemente envia pessoas para justamente realizar essas pesquisas científicas na região dos oceanos, as regiões mais longínquas. Até 2020, há 4 anos atrás, efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas. Nós sabemos que alguns rios, né, da região aqui do Brasil têm sofrido justamente com a questão da seca, né? É o contrário, enquanto o mar tem essa questão do aumento, do seu aumento, ocasionado pelo derretimento das geleiras, a gente vê, né, os rios secando. Mas por quê? Porque é pela escassez de chuva. E por que acontece escassez de chuva, né, às vezes, em determinadas regiões? Por conta que o ambiente, às vezes, não é propício para isso. Por exemplo, destruição de árvores, né, desmatamento, isso ocasiona justamente essa questão da escassez das chuvas. Até 2020, há 4 anos atrás, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. Sendo que, por exemplo, há um tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi 2020, justamente na época da pandemia, teve aquela questão lá em Pernambuco, né, na costa, que sofreu com a poluição dos mares, né? Teve aquela situação lá do como é que é no petróleo? Alguma coisa assim. Peraí, vazamento. Vou dar uma pesquisada aqui. Poluição marinha em Pernambuco 2020. Deixa eu só compartilhar a tela. Junho de 2020. Exatamente isso, é derramamento de óleo, né? Se alastrou aí pelas praias. Então, o nome disso aqui é falta de planejamento, né? Quando a gente não se planeja, aí acontecem essas situações. É o ser humano, né, que não está conseguindo lidar com o seu próprio habitat. Então, até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal e não reportada e não regulamentada e abster-se de introduzir
novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial diferenciado, adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. Até 2030, daqui a 6 anos, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo. Sendo que acredito que, além de pensar nas questões aqui de pesca e atividades relacionadas, acho que tem que pensar antes mesmo em meio ambiente, né, em manter o fluxo de água. Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Gostaria de ler essa parte aqui, 14.5. Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. Foi há 4 anos atrás e, assim, refletindo, parece tão pouco, né? Perto do quantitativo de pessoas atualmente morando aqui no planeta Terra, habitando. 14.d. Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. Assegurar a conservação e uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Aí reflete, né? Direito do mar. Inclusive, eu gostaria de colocar uma pauta sobre situações onde as pessoas que têm certa relevância financeira, né, querem, por exemplo, privatizar praias. Eu acho que tem que trabalhar, na verdade, a consciência ambiental, né, a consciência de não poluir, a consciência de você ir numa cachoeira, a consciência de você ir num rio, de você ir na natureza, em uma floresta, não desmatar, não sujar, não jogar lixo, né, aquelas questões que você sabe que o material vai demorar a deteriorar, né, por exemplo, anos, enfim. Então, ter essa consciência, na verdade, né, de você não poluir os mares, os oceanos, você ter a consciência de praticar o turismo, mas não ser uma pessoa que vai para ali também para poluir, mas para contribuir com aquele lugar, na verdade, com sua cultura, com seu jeito, mas assim, nunca, jamais para poluir. E também, né, você que é morador da região, né, a aprender a valorizar e justamente praticar essas técnicas de conservação, de preservação ambiental, valorização da natureza, né, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do Futuro que Queremos. Aí a gente fica aqui, pergunta o que é o futuro que queremos, né? A gente vai pesquisar aqui junto com vocês. Futuro que queremos. O futuro que queremos. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Foi sediada no Rio de Janeiro, em 2012. Erradicação da pobreza, segurança alimentar, água, turismo, transporte, cidades sustentáveis, saúde da população, promoção. É justamente a Agenda 2030 que a gente vem falando aqui, né? Bater a pobreza, Rio +20, 17 ODS. Confesso que a Agenda 2030 parece bem interessante, desde que cumpramos com ela, né? Então é isto.
Esse foi o vídeo número 14, Vida na Água. E no próximo vídeo falaremos sobre a vida terrestre. Ative as notificações, sigam aqui o canal do YouTube Evolução e Conhecimento, acesse o Instagram também Evolução e Conhecimento, curtam, comentem e compartilhem.